irmãos de Cristo. Estou um pouquinho com a garganta doente, febre ontem à noite ainda, mas estou me recuperando, graças a Deus. Então vai falar um pouquinho baixinho. Se estiver muito baixo, vocês vão ver um sinal aí. Não estiver ouvindo a minha voz direito, para que a gente se aproxime mais do microfone. Bem, meus irmãos, como foi dado para a gente o tema, avançando para o alvo, e é baseado no texto de Filipenses que nós queremos abordar nesta manhã. Mas antes eu quero convidá-los a orarmos juntos ao Senhor. Filipenses, capítulo número 3, deixe o texto aberto. Nós iremos refletir sobre o que está escrito aqui nesse texto. Mas antes vamos orar ao Senhor nesta manhã. Santo Deus, nós invocamos a Ti por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor. Diante da Tua presença, ó Deus, nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos as nossas limitações, como também, meu Pai, nós reconhecemos que Tu és um Deus gracioso, que tem velado pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, nos ajudado a vencer, Senhor, a nós mesmos, ao diabo e ao mundo. Deus, preserva a Tua igreja de todo mal, dirige os Teus filhos aqui na terra, e cada um de nós, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, possamos progredir, Senhor, continuar firmes na caminhada, avançando para o alvo. Ó Deus querido, que em Cristo Jesus sejamos fortalecidos no Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Nos ilumina nesta manhã. Abre os nossos ouvidos, os nossos corações e a nossa mente à Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Avançando para o alvo. Quando o pastor ligou para mim e falou sobre o tema que nós pensamos aqui, nesse texto de Filipenses, é o texto base que relaciona-se ao tema, partimos para o texto. Eu tenho o hábito de, quando eu vou pregar em uma epístola, seja ela qual for, de ler toda a epístola. Geralmente eu faço isso, eu sempre leio a epístola. Nesse caso eu não li, porque eu tinha lido recentemente Filipenses, e aí eu só li o capítulo. Mas assim, quando a gente depara-se com o texto e começa a analisá-lo de maneira minuciosa, a gente aprende tanta coisa. Eu fui ricamente edificado com aquilo que Paulo ensina aqui, algo que me chamou a atenção, que eu não enxergava, vamos dizer assim, dentro daquilo que nós temos procurado aprender na palavra do Senhor. Nós não tínhamos enxergado ainda e passamos a enxergar a partir desse estudo, desse texto. Então, desde já eu quero dizer que eu fui ricamente abençoado com esse texto. E espero que os irmãos também o sejam na meditação desta manhã. Meus irmãos, capítulo 3, versículo de número 14. Eu quero ler o 13 e o 14, na verdade, que fala exatamente aqui sobre o nosso tema. Diz a palavra do Senhor: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 14, repetindo, que é o nosso texto base: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa mensagem ela poderia ser direcionada como forma de aplicação do texto a incentivar aos que estão frágeis, vacilantes na fé, a caminhar, a direcionar-se em frente. Poderia servir como uma injeção de ânimo
para os que se encontram abatidos. Porém, eu não quero fazer uma aplicação tão distante do que Paulo pretendeu nesse texto. E o que foi que Paulo apresenta aqui, neste texto aos Filipenses? Ele apresenta uma exortação quanto a um possível retrocesso doutrinário, o que denuncia uma falta de conhecimento de Deus, que poderia levar a igreja a se desviar da verdade, embora não desviasse os crentes da religião. Em outras palavras, tornaria a igreja uma seita. Esta é uma mensagem atualíssima e que retrata a nossa situação igual ou pior que a deles. Estou falando no sentido geral de igreja. Ainda que o problema doutrinário seja diferente. A questão do desvio doutrinário é diferente, mas o desvio se dá tanto lá como aqui. Ele é real e leva muitos para longe de Jesus Cristo. O que está sendo ensinado aqui, meus irmãos, é que a heresia deve ser combatida, o falso ensino deve ser rejeitado, refutado, e que isso faz parte e é necessário para o nosso progresso, para o nosso avanço na fé e estabelecimento da igreja do Senhor como baluarte da verdade. Então esse progredir que Paulo fala está diretamente relacionado a isso. É preciso vencer as heresias, é preciso combater os erros para que a igreja progrida, para que a igreja continue marchando em frente para o seu alvo. E de que maneira podemos progredir? Aí a gente vai olhar para o que Paulo está escrevendo aqui. De que maneira nós poderemos avançar, continuar em frente? E aí, em primeiro lugar, nós aprendemos com Paulo o seguinte: que para progredirmos ou avançarmos, é preciso, e aí parece que é uma palavra mais direcionada aos líderes da igreja, embora ele esteja direcionando a igreja, mas eu acho que toca bastante na questão da liderança, presbíteros, diáconos, pastores, enfim, como todo crente geral. Mas eu acho que nesse primeiro ponto aqui, ele traz uma lição que direciona mais para os líderes. Repetirmos, reafirmarmos exaustivamente a verdade. Esse é o primeiro ponto. Está aqui no capítulo 3, logo no início, quando ele diz assim, versículo 1: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos do Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Não me desgosta, não me é penoso essa ideia. Não me é exaustivo repetir as mesmas coisas para vocês. Paulo tem na sua cabeça ou na sua mente que, embora ele tenha ensinado a igreja diversas vezes sobre diversos assuntos, sobre esse assunto, não lhe pesa continuar falando as mesmas coisas e repetindo, porque ele sabe do perigo da igreja se desviar da verdade. Não é penoso, não é cansativo para Paulo ser repetitivo. Às vezes nós, como pregadores, pensamos assim: mas pregar isso de novo, já falei isso na igreja várias vezes. Acho que todo mundo já está consciente. Para Paulo, ele não entendia assim. Ele entendia que quanto mais a verdade fosse reafirmada, revista, mais a igreja se fortaleceria. E Paulo tinha isso em mente, e ele tem isso em mente porque ele entende que, embora parecesse ser cansativo, ser repetitivo para ele, mas falar isso de novo, mas me preocupar com isso de novo, embora parecesse isso, ele olhava com outra ótica e ele entendia que isto traria proveito para a igreja, traria segurança para eles. E eu vou falar exatamente por que isso. Era algo conveniente à igreja, era algo vantajoso, era algo útil tocar nessas questões doutrinárias. Aliás, as epístolas são basicamente questões doutrinárias.
seja combatendo o erro, ou seja precavendo-se de algum erro que houvesse ou que estivesse acontecendo na igreja. Então, meus irmãos, se nós queremos avançar, se a igreja quer avançar, ela precisa se fortalecer nas verdades de Deus. E isso nos chama a atenção, principalmente para a liderança, de que nós devemos estar insistindo sobre essa verdade constantemente. Porque o erro pode entrar de maneira perniciosa sobre a igreja. O problema aqui era a circuncisão. Os irmãos vão ver no decorrer do texto que o problema aqui era a circuncisão. Os crentes já teriam saído, já teriam uma visão completamente diferente daquela visão judaica. Porém, falsos mestres, falsos obreiros, introduziam na igreja essas questões. E começavam a trazer esses ensinos à igreja. E Paulo vai alertar a igreja exatamente que essas coisas irão fazer eles retrocederem, ou pararem e não progredirem e avançarem. E o objetivo de Paulo é que a igreja avance, deixe essas coisas para trás. Essas coisas que não são cristãs, na verdade. Faz parte do judaísmo e não do cristianismo. É questão doutrinária que Paulo trabalha aqui. E aí me chama a atenção como ele trata essas coisas. E foi onde eu fiquei impactado como Paulo trata disso e me fez refletir. Porque nós vivemos dentro de um contexto em que o nosso entendimento, a nossa visão, ela está de acordo com a nossa época. E muitas vezes nós agimos não como as Escrituras nos propõem, nos mostram as coisas, mas a gente de certa forma se amolda à nossa realidade. O que me chama a atenção aqui em segundo lugar é que para podermos progredir é preciso denunciarmos os falsos obreiros. E aqui eu vou dizer porque me chama a atenção essa questão. Versículo de número 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Versículo de número 18, que faz uma referência aqui. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele complementa, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Está fazendo esse paralelo exatamente entre esta visão que estava sendo colocada dentro da igreja e a visão que deveria a igreja ter do alto. Mas, meus queridos, Paulo usa uma linguagem extremamente dura em relação a essas pessoas. É como se ele chamasse a atenção para a igreja em relação a esses falsos mestres. E eles o chamam de cães. Para um judeu, os cães era algo totalmente desprezível. Pensa num palavrão feio que a gente pode utilizar hoje para alguém aqui, chamar alguém. Se eu dissesse assim, aquele pastor que pregou aquilo ali é um cachorro, todo mundo ia se escandalizar. Mas é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Eles são os cachorros. É um xingamento alto, grande que ele diz. Ele não mede as palavras para qualificar aqueles homens. Isso foi impactante para mim porque não faz muito parte da maneira de pensar assim, de agir. Mas a forma como... É por isso que a gente vê... Não está passando já 10 aqui sobre o reformador. É por isso que a gente vê os reformadores não medindo espaço para olhar para o Papa e dizer é um anticristo, é a besta. O Télio também não tem muito papa na língua. Mas é uma linguagem para aqueles que estão no erro, na heresia, altamente bíblica.
Nós vamos ver isso no Antigo Testamento de maneira muito clara. Os profetas são muitas vezes pesados nessas questões de palavras. Nós vamos verificar isso que no Novo Testamento também, com João Batista, o próprio Jesus e o próprio Paulo aqui. Então vejam que Paulo leva com muita seriedade o desvio doutrinário. A ponto de que, para combater o desvio doutrinário, ele também combate diretamente os falsos obreiros. Ele quer deixar claro para a igreja que aqueles que ensinam essas perniciosas coisas não devem ser olhados como irmãos no Senhor. Eles devem ser olhados como algo que você tem repugnância, os cães. É por isso que ele vai dizer que chora, no versículo 18, que dentre nós há esse tipo de pessoas. E ele diz que o desvio deles é a perdição. E ele sabe que esse desvio, que é a perdição, pode levar a igreja também à perdição. Há um erro grande, um desvio que não é aceitável. Há erros doutrinários que até nós podemos conviver, mas há coisas que são inegociáveis no cristianismo e que devem ser combatidas com veemência, com força. E a partir do momento que ele diz acautelai-vos dos cães, é interessante isso aqui, essa tradução está esse termo, que é ter cuidado, tem essa ideia assim, mas tanto o termo, e eu observei isso no grego, como a própria tradução latina, que é uma referência muito próxima, todos os dois usam o mesmo verbo, que é observar, é ver. Vede, olhe, observe esses obreiros. É como se dissesse assim, olhe para eles, olhe para o que eles estão ensinando. Esses cães estão ensinando. Olhe, preste atenção na vida deles. E preste atenção no ensino deles. Então, cuide de você mesmo. Cuide-se, igreja, para que não caiam neste erro. Ele diz aqui que é uma falsa circuncisão que eles estão ensinando. E ele vai dizer que a verdadeira circuncisão é aquela que temos em Cristo. Quando ele diz, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Denunciarmos os falsos obreiros é importante para podermos progredir. E essa denúncia tem que ser veemente em relação a quem são esses falsos obreiros. Mas ao mesmo tempo em que apontamos os falsos obreiros, mostramos a correção doutrinária. E é o que Paulo vai fazer do verso 3 até o verso de número 11. Ele vai dizer, olha, eu sou judeu. E ele traz toda uma situação em que ele se encaixa como um verdadeiro judeu. Em alguém que poderia confiar na carne, ou seja, na circuncisão, nessas coisas. Olha, quem aí no meio de vocês não tinha dito que pode até se circuncidar agora? Mas eu quero dizer para vocês que eu sou judeu, hebreu de hebreu. Eu sou linhagem pura, vamos dizer assim. Vocês são ainda falsificados, se tornaram judeus, mas eu sou linhagem pura. Mas mesmo assim eu não confio na minha carne. Eu não confio nisso. Porque isso não é cristianismo. Isso é um erro. Isso não é aquilo que eu estou pregando a vocês. É aquilo que ele diz aos Gálatas, né? Que está dentro do mesmo contexto, na mesma situação. Se alguém prega um outro evangelho que não de Cristo, seja considerado o quê? Dito. É a mesma situação, irmão. Para Paulo não havia meio termo. Eu vou considerar irmão, porque irmão fala de Jesus, né? Então é irmão. Não, não é. São cães. O que ele disse. São pessoas que causam problemas na igreja. Quando a gente olha para os dias atuais e a teologia da prosperidade, mostra muito bem para onde está indo a igreja. E esses falsos mestres, esses falsos profetas, que têm desviado ou desvirtuado a igreja do Senhor. E que muitos crentes
tem até simpatizado com esse tipo de ensinamento. Assim como o que poderia acontecer aqui na igreja. É isso que Paulo está combatendo. A igreja poderia achar simpática essa mensagem. Não, mas não há aliança lá que foi feita com os judeus, a circuncisão. E a gente também não faz. Fica uma coisa mais completa, vamos dizer assim. O nosso cristianismo vai ficar mais completo. Paulo vai dizer, olha, não. Se vocês precisam progredir. Vocês precisam avançar. E essas coisas vai fazer com que vocês regridam. E aí ele mostra que aquilo que parecia ser lucro, ele considerou perda por Cristo. Porque em Cristo é que ele tem o verdadeiro lucro. Aquilo, na verdade, o traria perda se ele se apropriasse dessas questões. Do seu judaísmo, da sua religião judaica. O traria perda, na verdade. Embora parecesse ganho. Mas o traria perda. Traria o desvio da verdade. E ele estava dizendo isso para a igreja. Que a igreja não deveria perder o que já tinha conquistado. Não deveria deixar para trás. Ou deixar de lado até onde ela tinha avançado. Ou até onde ela tinha chegado. Então, o terceiro ponto que ele vai tratar dentro dessa questão é que para podermos progredir, é que nós não devemos imaginar que já alcançamos a perfeição, a ponto de não avançarmos mais. Está aí, dentro do texto onde a gente tira o nosso texto base, versículo 12 ao 14. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, essas coisas ficaram para trás. Essa minha vida judaica ficou para trás. Houve a ressurreição em Cristo. Em Cristo nós ressuscitaremos. Eu não alcancei isso ainda. E não vai ser voltando-me para essas coisas que isso vai me garantir alguma coisa a mais. Não, isso aí passou. Eu tenho que avançar. E eu tenho que andar pela fé, o que ele está dizendo aqui. É a fé em Cristo. E uma fé que não me faz retroceder doutrinariamente. Na visão cristã. Que deixam essas coisas que ficam para trás. Essas coisas que vêm nos impedir de vislumbrarmos a Cristo da maneira como Ele é. As coisas de Deus da maneira como elas são. E ele diz, olha, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço dessas coisas. Isso não leva em consideração. Nós precisamos entender que na nossa vida cristã, nós militamos e progredimos no conhecimento de Deus pelas Sagradas Escrituras. E não em superstições e coisas que nos desviam da verdade. E que nos faz meninos inconstantes. Sem saber em que cremos. Foi aqui, o pastor trabalhou aqui o credo apostólico com uma riqueza para a igreja. É olharmos para o fundamento da nossa fé e não vacilarmos. E não nos deixarmos induzir pelos erros. E acharmos que precisamos de alguma coisa a mais para que possamos alcançar essa perfeição. Talvez fosse na mente de alguns, né? Mas peraí. Nós somos cristãos, mas não somos judeus. O povo de Deus era os judeus. Então vamos circuncidar, vamos se tornar um cristão judeu aí, que parece que a coisa fica mais completa. Eu disse, não é cristianismo. Essas coisas estão desviando vocês da verdade. Vocês precisam avançar e não retroceder. Isso é desprezar, na verdade, a Cristo. É desprezar a fé. Aquilo, a vocação de Deus em Cristo, aquilo que Deus concedeu à sua igreja, que Deus concedeu ao seu povo. Nós precisamos avançar, progredir. E aí, meus irmãos,
No quarto ponto, sobre como poderemos progredir, Paulo diz para a igreja, todos, no versículo 15, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, o quarto ponto, sermos amadurecidos para entendermos essas coisas e aquilo que Deus revelar em sua palavra sobre a verdade. Paulo diz, olha, aqueles que têm amadurecimento, então sabe exatamente o que eu estou falando. Aqueles que são amadurecidos, ou todos que somos perfeitos, e esses perfeitos aqui é no sentido de amadurecidos, de estarmos sabendo distinguir, tenhamos esse sentimento. Aqueles que conseguem enxergar plenamente, claramente o erro, que tenha esse entendimento, possa atentar para isso. E que possa ter esse mesmo sentimento que Paulo está tendo, de indignação e de combate ao erro. É como se Paulo estivesse dizendo, para os presbíteros e diáconos que são mais responsáveis, né, dessa questão, não baixem a guarda. Levante e combata firme. Tenha este mesmo sentimento. É o que ele diz aqui. Todos, pois, que somos perfeitos, está falando de amadurecido, esse perfeito é isso, tenhamos este sentimento. Evangelho não se negocia. Aí quando eu parando para refletir sobre alguns autores que eu ultimamente estava acostumando a ler, e alguns deles têm uma língua muito afiada. Eu disse, às vezes eu quero poder dizer a coisa de uma maneira diferente, mais suave, mais tranquilo, mas pelo jeito, eles estão certos quando estão combatendo o erro. A forma como eles são veementes, como eles são duros em relação àquilo, é uma linguagem extremamente bíblica em relação a isso. Eu aqui estava tendo uma concepção mais, vamos dizer assim, amistosa do Evangelho. O Evangelho não é muito amistoso em relação ao erro, não, irmãos. Os irmãos do passado, eles não tinham muito receio em condenar como heresia certos erros, não. E taxativamente tirar do meio deles. A gente no presente, para a gente fazer, nós fazemos mais concessões, vamos dizer assim. Somos mais maleáveis, né? Somos mais compreensíveis. Mas é o espírito da nossa época. Essa que é a realidade. É o espírito do nosso tempo. O que Paulo nos chama a atenção nesse último verso que eu acabei de ler é essa responsabilidade que nós temos de pessoas que entendem a verdade ou que compreendem a verdade de Deus, não negociar essa verdade em hipótese alguma. E denunciar de maneira clara esse erro. Combater os charlatões da fé, hoje em dia, por exemplo, que sugam o dinheiro das pessoas apresentando o céu na terra, né? O olhar é o que Paulo vai combater aqui no versículo 18 em diante aí, sobre essas pessoas que pensam no seu próprio ventre, nas coisas terrenas, é exatamente estabelecer apenas uma visão puramente terrena. Eu não estou falando da questão do reino de Deus, que envolve questões terrenas, mas de uma visão puramente terrena, secular, nada a ver com o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus deve avançar, mas isso é uma visão do alto, na terra. Mas o que está sendo pregado aí não é este avanço do Evangelho como conquista, seja ela no âmbito social, político, eclesiológico, enfim, não é nesse sentido, mas no sentido puramente egocêntrico, de bem-estar e de visão puramente terrena das coisas de Deus. Paulo combate exatamente isso aqui. E que essa visão de circuncisão é uma visão extremamente terrena, que traz apenas um orgulho, uma satisfação para os crentes, que de nada vale em relação ao cristianismo.
E aqui eu quero concluir dizendo que é verdade que é mais abrangente o que Paulo vai dizer aqui no versículo de número 17, quando ele fala de imitação. Ele diz, vejam só como ele está aqui nesse texto. Como ele chega ao arremate final, a partir do versículo 17 vai até o 21. Mas como ele chega a esse arremate? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ora, Paulo diz, olha, olhem para mim, vejam que eu ensino e como eu ando, olhem para esses cães e vejam que ele ensina e como anda. Ele faz esse paralelo. E Paulo aqui, é óbvio que, de uma maneira contextual mais ampla, ele não está se relacionando apenas às coisas que está aqui, que ele disse nesse texto, mas de todo o seu ensino nas suas cartas e de toda a sua vida no meio da igreja, do que ele ensinou e falou àqueles irmãos. É óbvio que ele está falando dessa imitação, é mais abrangente do que o texto ensina aqui. Porém, o que está escrito nesse texto é o que de imediato deve ser seguido. Quando ele fala ser meus imitadores, é o que de imediato deve ser seguido. Não só no que ele fala, mas como ele age. E aí é que me chamou bastante atenção isso. Então, nós decorremos o que eu acabei de falar anteriormente no programa do politicamente correto. Nós somos amistosos. Porque é politicamente incorreto dizer certas coisas que desagradam, seja essa ou aquela posição religiosa de alguém. Então nós vivemos num mundo que as religiões devem se respeitar ao máximo e devemos respeitar nesse sentido, que, em um certo sentido, a escolha do indivíduo, mas devemos, por outro lado, denunciarmos o erro sem meias palavras, sem jeitinhos. Politicamente correto é um espírito da nossa época. Se você hoje denuncia o homossexualismo como pecado, vão logo me apontar o dedo, homofóbico. É o politicamente correto. Aí todo mundo evita a denunciar esse tipo de pecado. E começa, a igreja está sendo cada vez mais cerceada de ser porta-voz da verdade. Então, cada vez mais, se a gente denuncia o erro, não, mas você sabe conviver com as diferenças? Sabe? Conviver com as diferenças é uma coisa. Aceitar o erro é outra. Deixar de denunciar o erro pode ser politicamente correto, mas dentro do Evangelho está totalmente incorreto. O Evangelho é uma denúncia constante dos erros. Tá? Quando eu parei para pensar sobre isso, eu pensei no que Paulo disse aqui, como ele se mostra aqui, criticando duramente, xingando inclusive os falsos obreiros de cães, denunciando seu erro, e eu imaginei, Paulo está imitando exatamente a Jesus. Nós temos uma imagem muito distorcida de como Cristo se apresentou. Mas aí eu fui para Mateus 23. Jesus discursando com os fariseus ali, né? Imagina você chegando para um falso mestre aí na cara deles assim, hipócrita. Você é um hipócrita. Você é um sepulcro caiado. Por fora você parece um limpinho, mas dentro você é osso, está cheio de osso seco e imundícia. Você é uma serpente, raça de víboras. Olha lá no versículo 23. Jesus disse isso na cara desses homens. João Batista disse a mesma coisa. Raça de víboras, quem fará você escapar do juízo vindouro? O Evangelho é denúncia constante de erros, de desvios. Paulo faz isso. Paulo, nesse texto é muito claro, né? Xingar o outro de cão, cachorro é uma coisa muito pesada. Mas ele trata de problemas na igreja também de maneira muito dura. Imagina a gente disciplinando alguém hoje dizendo, olha, se tu seja entregue a Satanás, sai para lá. Muito pesado. Mas ele não mediu palavras. Está errado e é isso assim. Pum.
Parece que ele queria chocar a igreja e dizer assim, olha, não se associe. Sabe aqueles irmãos que se dizem seus irmãos, mas são adúlteros, são ladrões, são isso, são aquilo? Aí sabe qual é a recomendação de Paulo? Não vos associei com eles. Não estou dizendo para você se afastar do mundo não, porque o mundo é assim mesmo. Mas Paulo diz, aquele que se diz irmão e que é dessa maneira, oxe, sai de perto dessas pessoas. Parece uma coisa muito estranha para nós hoje, né? Dizer. É uma coisa muito pesada, irmãos. Quando a gente para pensar, é uma coisa muito dura. Mas que é o Evangelho. Está escrito. E foram assim que agiram. Nós precisamos, para progredirmos, nos desfazermos desse espírito da nossa época. E entendermos o que a palavra de Deus nos ensina. E aqui nesse texto, encerrando, nós devemos imitar a Paulo. Por isso devemos. Terminando, só recapitulando, viu? Nós devemos imitar a Paulo. Por isso devemos repetirmos, reafirmarmos exaustivamente a verdade. Em segundo lugar, devemos imitar a Paulo. Devemos, portanto, denunciar os falsos obreiros. Devemos imitar a Paulo, portanto, não imaginarmos que já alcançamos a perfeição a ponto de não avançarmos mais, continuarmos avançando nessa questão. Devemos imitar a Paulo e sermos amadurecidos para entendermos essas coisas e aquilo que Deus nos revelar por meio da sua palavra. Então que Deus nos abençoe nesta manhã e que possamos progredir como igreja diante de um mundo cada vez mais combatente contra o cristianismo e contra a verdade cristã. Nós vivemos uma época em que o cristianismo muitas vezes é combatido sutilmente, de maneira que vem destruindo, que vem minando a fé de muitos, mas de uma maneira que muitas vezes é imperceptível. O erro desses homens, ou dessa igreja, não era eles não serem mais cristãos ou reconhecidos como cristãos, mas eles serem cristãos totalmente equivocados, qualificados como seitas. Um cristão judeu, não um cristão que é judeu de nascença, um cristão que adere às práticas judaicas. Esse cristianismo, e por aí tem, viu? Por aí tem aí um negócio aí estranho sobre judaísmo aí misturado com o cristianismo, que é o que Paulo vai combater aqui, que é a mesma coisa. Que são pessoas que a gente olha assim, mas é o nosso irmão, são clãs, Paulo diz. Então a gente está numa situação, irmãos, que precisamos realmente alertar a igreja em relação à verdade. Que Deus nos abençoe.